paz do Senhor. Amém. Graças a Deus pela oportunidade que o Senhor nos dá de estar aqui mais uma vez, para junto com os irmãos glorificarmos ao nome do Senhor. Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade, ao pastor Bilgaí, nosso companheiro ali de aqui em Santo André, de lutas, de trabalho e de vitórias para a glória do nome de Jesus. Nós somos gratos a Deus por essa oportunidade. Os irmãos podem sentar em nome de Jesus. Meus queridos irmãos, quando eu estava aqui conversando com os irmãos, o irmão aqui do lado me fez lembrar que há algum tempo atrás nós estivemos aqui e naquela oportunidade nós apresentamos aos irmãos o nosso livro, que naquela época era lançamento, Deus e o Mal. Hoje, irmãos, eu gostaria, com a licença do seu pastor, apresentar aos irmãos duas obras que nós lançamos nesse intervalo enquanto nós não vimos aqui. Nós lançamos duas obras e queríamos apresentar aos irmãos. O primeiro é esse aqui, irmãos, é um livro, ele se chama Abençoados. O livro se chama Abençoados, eles alcançaram a vitória porque queridos em Deus. Aqui, irmãos, eu estudo a vida de 9 personagens bíblicos que não mereciam a bênção de Deus, mas assim mesmo Deus os abençoou com grandes vitórias. Então aqui nós aprendemos como alcançar a bênção de Deus e como Deus pode nos abençoar mesmo nós não merecendo bênção alguma. Eu vou mostrar para vocês esse cara. Esse aqui, senhor, está na bênção. Então tem esse livro, Deus Abençoado. Se não quiserem adquirir, ele estará à disposição dos irmãos logo mais no final do culto. E o nosso segundo trabalho é um livreto sobre casamento. Elos de um casal feliz. Elos de um casal feliz. Ultimamente, irmãos, esse tem sido um livro meu que mais vende. Ele só estava perdendo para Deus e o Mal, mas está quase empatando já, viu? Porque nós vemos, irmãos, que nós estamos enfrentando problemas dificílimos no casamento. E aqueles que têm bons casamentos estão enfrentando problemas por causa do mundo. E aqueles que têm casamentos mais ou menos estão enfrentando problemas maiores ainda por causa do mundo. Então eu resolvi escrever esse livro para falar aquilo que a Bíblia diz a respeito do casamento. Então, se você quer abençoar o seu casamento, quer melhorar o seu casamento, você também está se preparando para casar, seria bom adquirir. O jovem geralmente gosta muito desse negócio. O jovem gosta muito porque ele diz que eu falo sobre como encontrar a pessoa certa, que é o capítulo 1, e eles gostam muito. Eu disse, a revelação foi grande, irmão, então isso foi, né? Mas enfim, eles gostam de ler essas coisas. Então, se você quiser adquirir todo esse material, esses dois materiais estarão à sua disposição no final do culto, que estará ali na portaria. Se você quiser adquirir um, você passa lá. Se você quiser adquirir os dois, passe lá também. E vai ser uma bênção em nome de Jesus. O preço é que continua o mesmo. Vocês não vão, é sempre R$10. Se você quiser um, R$10, se quiser dois, R$20, você vai ser abençoado em nome de Jesus. Meus irmãos, eu usei dia de ceia. Eu gostaria de meditar com você numa palavra que se encontra no livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse, capítulo de número 1, versículo de número 9. Apocalipse, capítulo de número 1, versículo de número 9. Apocalipse é bom de encontrar, porque é o último livro, você vai para o finalzão, aí você encontrou o Apocalipse. Aí é só encontrar o capítulo 1, que a bênção está alcançada. E eu vou falar nesta noite, se Deus me permitir, sobre contemplando o Cristo glorificado. Contemplando o Cristo glorificado. Apocalipse capítulo 1, versículo de número 9, diz assim a palavra de Deus: Eu, João, irmão vosso, companheiro convosco na aflição
no reino e na perseverança em Jesus. Estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor e ouvi detrás de mim uma grande voz de trombeta que dizia: o que vê, escreve no livro e envio às 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. E voltei para ver quem falava comigo. E ao voltar, vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos 7 candeeiros alguém semelhante ao filho do homem, vestido com vestes talares e cingido do alto do peito com cinto de ouro. A sua cabeça e cabelos eram como a branca lã e como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. Os seus pés eram semelhantes a latão reluzente, como refletido numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Tinha ele na mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto era como o sol, quando resplandece na sua força. Quando vi, caí aos seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, eu sou o que vivo. Fui morto, mas estou vivo para todo sempre, e tenho a chave do inferno e da morte. Escreve, pois, essas coisas que tem visto, e as que são, e as que hão de acontecer. E o ministério das 7 estrelas que vistes na minha mão direita, e os 7 candeeiros de ouro é esse. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Diga amém. Amém. Querido, o Senhor Jesus sempre se revelou na Bíblia. A grande questão é saber o modo como ele se revela. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, Deus se revelava aos homens por meio de uma forma humana. O Senhor Jesus sempre se revelava aos homens por meio de uma forma humana. A isso nós chamávamos de teofania. Isto é, era Deus se revelando ao homem em forma humana. Exemplo: quando Deus ia destruir a cidade de Sodoma e Gomorra, Abraão recebeu a visita de 3 viajantes, 3 visitantes, 3 homens que estavam perto dele. E um deles tinha autoridade para perdoar o pecado ou para não perdoar. Esse terceiro homem viajante era o Senhor Jesus Cristo. Deus se apresentou a 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, no momento mais difícil da vida deles, quando eles estavam prestes a ser mortos por um rei pagão por sua fidelidade a Deus. A Bíblia diz que o rei Nabucodonosor resolveu aquecer a fornalha 7 vezes mais e mandou que os meninos entrassem nessa fornalha para ser aniquilado. Mas o 4º homem da fornalha estava lá, e esse 4º homem era o Senhor Jesus. Deus sempre se revela na história. A Bíblia diz em João capítulo 1, versículo de número 14, que a maior verdade do universo é a verdade que diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Deus em Cristo sempre se revela a nós. Deus em Cristo sempre se revela a nós. Porém, irmãos, quando João falava da revelação de Deus através de Jesus Cristo, ele estava falando da encarnação do Verbo. Nesse tempo, o Senhor Jesus era como um de nós. Ele sentia fome, ele sentia sede, ele sentia sono, ele sentia fraqueza, ele sentia dores, ele sentia todas as coisas que os homens podem sentir. E por um motivo muito simples: porque ele é o sumo sacerdote
eles colocavam João numa espécie de fornalha, só que era quente embaixo, tinha fogo embaixo, colocaram ele para fritar nele. O velho não morreu. E aí colocaram João no tacho de óleo, e o velho não morreu. Colocaram na ilha de Patmos para nunca mais olhar para a cara de João, mas o velho não morreu. Sabe por quê, irmãos? Porque a Bíblia diz que Jesus prometeu a João que ele veria o Filho do Homem vindo em sua glória. O que isso significa para nós? Isso significa dizer que aquilo que Jesus diz ao nosso respeito é verdade, não importa aquilo que os homens façam conosco. Se eles querem escapar, se eles querem se prender, a palavra de Deus vai sempre se cumprir em nossa vida. Está na ilha de Patmos para morrer lá. E a Bíblia diz que no dia do Senhor, isto é, no domingo, João estava passeando na ilha de Patmos. Passeando entre aspas, né? Porque numa ilha daquela ninguém passeia. Mas eles estavam ali na ilha de Patmos, e a Bíblia diz que aconteceu uma coisa. Ele diz: eu vi o Senhor. Aleluia. Ele diz: eu fui arrebatado do Espírito no dia do Senhor, e ouvi atrás de mim uma grande voz, mandando ele escrever. A Bíblia diz que ele voltou para ver quem ele estava falando com ele. E eu vi um semelhante ao Filho do Homem que andava no meio dos 7 castiçais. O que significa Jesus andando no meio dos castiçais? Significa dizer, irmãos, que a igreja não está desprovida do socorro de Jesus, porque Ele é o que anda no meio da igreja, opera na igreja, se manifesta na igreja e dá graça à igreja para vencer o mundo. Nosso Cristo está andando em nosso meio, meu amigo. Graças a Deus. Aí você diz: andando para quê? Para ver se o fogo do Espírito ainda está queimando nos castiçais que estão na igreja. Querido, talvez você venha a esta casa de oração e diz assim: eu queria ver ou ouvir uma palavra de vitória nessa noite. Mas deixa eu te dizer uma coisa: não há maior palavra de vitória do que saber que a igreja está nas mãos de Jesus, e é Ele que cuida dela, é Ele que abençoa essa igreja, e é Ele que vai levar essa igreja para o céu. João continua: e voltei para ver quem falava. E ao voltar me vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos 7 candeeiros alguém semelhante ao Filho do Homem, vestido com vestes talares e cingido à altura do peito com um cinto de ouro. Essa primeira descrição que João fala de Jesus é muito interessante. Ele diz que ele estava com vestes talares. Essa palavra é interessante porque na sua tradução deve ser outra palavra, não é? Vestido até os pés. Vestido até os pés, ou com vestes compridas. As vestes talares ou vestes compridas não são qualquer vestes, são as vestes cerimoniais de um sacerdote. É aquela veste que o sumo sacerdote vestia quando ia ministrar o serviço da casa do Senhor. Então as vestes talares, quando João vê Jesus com vestes talares ou vestes compridas, o que João está vendo? Ele está vendo Jesus pronto, vestido de sumo sacerdote para interceder pela igreja. Querido, você não está só, a sua dor não é só
lugar um pouco impróprio. Onde era que estava o cinto dele? Onde era que estava o cinto dele? Eu vou dizer para vocês que faz de conta que foi copo. No peito. Onde é que estava o cinto dele? Vocês estão aqui? Onde é que estava o cinto dele? Olha, ninguém em sã consciência veste o cinto no peito. Não é? Você disse, que negócio é de cinto no peito? Na verdade, põe o cinto aqui, na altura da cintura, e não aqui no peito. O que o cinto de Jesus está fazendo no peito? É porque ela não leu o Fashion Week? É porque ela não sabe como é a moda? Não, querido. Olha aqui para o tio Vitor, presta atenção. Presta atenção que aqui está o mistério. O sumo sacerdote de Israel, ele usava o cinto em dois lugares, ou na altura da cintura, ou na altura do peito. Quando estava na altura da cintura, as pessoas olhavam para ele e sabiam que ele estava de folga. Quando estava na altura do peito, isso fazia com que a manga da roupa dele subisse, para que quando ele estivesse trabalhando no sacrifício, a roupa não se sujasse de sangue. Quando o sumo sacerdote estava com o cinto no peito, isso significava que ele estava trabalhando e oferecendo sacrifício a Deus. Então deixa eu te dizer o que isso significa. Quando João vê o Senhor Jesus com o cinto no peito, Jesus está dizendo para mim e para você: eu ainda estou trabalhando em favor da minha igreja. Eu estou trabalhando a respeito de você. Ele está trabalhando com você. Não sou da por isso que o cinto dele está na cintura. O cinto dele está peito. É por isso que o diabo não consegue arrebentar a igreja. É por isso que as lutas do mundo não param na igreja. É por isso que a igreja continua indo para o céu. Porque o sumo sacerdote está trabalhando. O sumo sacerdote está trabalhando. O sumo sacerdote ainda está trabalhando, meu amado. Sacerdote está trabalhando em você. Você não entendeu? Eu vou repetir de novo. O sumo sacerdote está trabalhando. Esta é a razão pela qual, quando o diabo tentou se levar com Deus, isto é, joelhar Pedro, isto é, jogar Pedro para cima, literalmente, Jesus chegou e disse assim: não, que é isso assim? Vai joelhar Pedro? Não, senhor, ele não aguenta. E aí Pedro veio todo faceiro e disse assim: Senhor, ora, o Senhor quiser, eu te sigo. Jesus olhou e disse: Pedro, ainda hoje eu tive uma briga no campo. É assim, ele pediu para jogar você para cima, enjoelhar com o joelho a Cristo. E eu não deixei. Eu não deixei porque a sua fé ia desfalecer. Talvez, querido, você veio aqui nessa noite e diz assim: meu Deus, como é que eu estou de pé ainda? Como é que eu
chegou perto dele e disse assim: ele não, por quê? E o diabo respondeu: porque as vestes deles estão sujas. E aí Deus olhou e disse assim: eu escolhi Josué, um tição tirado do fogo, e é eu que cuido dele. Aleluia! O anjo disse assim: anjo, troca as vestes dele, para eu mostrar para o cão que quem manda na vida espiritual de Josué ainda sou eu. Você sabe que é pouco, você é o Senhor. E talvez você diga: ah, Senhor, eu não sou digno. Deus, eu não posso nem me aproximar. Mas o mesmo anjo do Senhor, que é o sumo sacerdote, que trocou as vestes de Josué, está aqui com seu sangue carmesim, e ele vai trocar as suas vestes também. Pode assentar-se à mesa, porque o sumo sacerdote ainda está trabalhando, meu irmão. Eu vou para a última visão. 16. Tinha ele na mão direita. Tinha ele em que mão? Tinha ele na mão direita 7 estrelas. O que isso significa, querido? Significa dizer que os líderes do Senhor, os pastores da 7 igrejas, estão nas mãos de Jesus. Graças a Deus. Isso significa dizer que, como diz ele no capítulo 5 do livro de João, aquele que chega à sua mão, ninguém pode tirar de lá. Queridos irmãos obreiros, deixa eu te dizer uma coisa: nós não estamos guardados por homem nenhum, nós estamos guardados na mão de Deus, e ninguém pode nos tirar de lá, porque a mão do Senhor ainda é uma mão forte e poderosa para livrar o seu povo. O sacerdote ainda está trabalhando. O sumo sacerdote ainda está trabalhando. Ele não deixa a igreja escapar da sua mão. Porque a igreja pertence a ele. Foi ele que comprou, foi ele que resgatou, foi ele que transformou, foi ele que trocou as vestes. A igreja ainda pertence ao nosso Deus. Graças a Deus. João diz: quando eu vi isso, eu caí aos seus pés. Quando eu vi isso, eu caí aos seus pés. Isso nos ensina o que, irmãos? Ensina uma das coisas mais simples e mais complicadas de se entender, que é a seguinte: ninguém consegue ter uma revelação real de Jesus e continuar na mesma posição. Ninguém consegue ter uma revelação real de Jesus e continuar na mesma posição. Eu vou dizer de novo: ninguém consegue ter uma revelação pessoal de Jesus e continuar na mesma posição. Ah, eu encontrei a Deus, encontrei a Jesus. Você mudou de posição, cara? Não me encontrou coisa nenhuma. Porque João diz: eu, quando vi ele, caí com o meu rosto em terra, como morto, porque eu sabia que diante de mim estava o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ninguém
Não dá para querer orar de Deus de igual para igual, meu amado. Ele é soberano e nós não somos nada. É Ele que manda e nós somos soldados. É Ele que se revela e nós que se prostramos. A glória é dele, o louvor é dele, a honra é dele, tudo é dele. O profeta ficou lá jogado, não foi? Deus olhou para ele e disse: Filho do homem, ponte de pé, que eu vou